E aí pessoal do canal, tranquilo? Então hoje de manhã eu vi um Twitter aqui com a capa da revista Isto É, chamando os apoiadores do presidente de terrorista. Está ficando cada dia mais difícil apoiar o presidente. Esperamos dele aí uma atitude o mais rápido possível e enérgica, porque cada dia que passa isso vai só enfraquecer nosso movimento. Alguns falam que está fortalecendo, mas eu acredito que essa perseguição só está enfraquecendo cada dia mais. Porque cada dia mais, menos pessoas estão falando abertamente que são de direita conservadores e que apoiam o presidente. Então tá ficando um pouco difícil, mas eu tenho fé em Deus, fé também no nosso presidente Jair Bolsonaro, que tudo vai ficar bem. E para hoje de manhã a gente vai colocar um vídeo aí de uma palestra do professor Olavo de Carvalho, onde ele fala sobre ideologias. Essa palestra é de 1994. Como ela é um pouco grande, a gente resolveu dividir ela em duas partes. Uma parte agora e outra parte a gente vai colocar à tarde. Tranquilo? Aí vocês fiquem ligados no canal aí para acompanhar ela toda. A gente vai colocar a primeira parte agora. Se inscrevam no nosso canal, confiram se estão inscritos. Se inscrevam também no canal do professor Olavo de Carvalho, no canal do nosso presidente Jair Bolsonaro. Segue a gente no Twitter, no Instagram e também no Telegram. Fiquem de olho na comunidade, que a gente sempre coloca coisas legais lá na comunidade, artigos e dicas também de livros. Livro vai estar sendo bastante importante, principalmente nesse momento, onde querem censurar as redes sociais. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com a gente aí. Até mais tarde. Valeu! Melhorou. Tá bom. Então, a palavra foi inventada por Napoleão, que se referia com ela, pejorativamente, aos teóricos da política do seu tempo, les ideologues, e se referia particularmente a um filósofo chamado Royer Collard, aliás, um sujeito de grande profundidade, mas que naquele contexto parecia merecer o desprezo de Napoleão. Mais tarde, a palavra foi assumida particularmente por Karl Marx, e se torna famosa e entra em uso corrente através da obra de Karl Marx. E em Marx ela tem um sentido dúbio. Em primeiro lugar, por um lado, ela significa um vestido de ideias, em alemão Ideenkleid. Ideenkleid representa um véu de ideias em torno ou em volta de forças e interesses. Em suma, um véu de ideias com que se justificam determinados desejos. Então, se determinados grupos sociais, determinadas correntes sociais têm certos objetivos, desejam alcançar alguma coisa, elas reinterpretam o mundo de modo a provar que esta coisa deve ser alcançada por eles tal como o desejam. Então, ideologia, nesse contexto, seria uma falsa interpretação do mundo que parte não de uma descrição objetiva da realidade, mas que parte de um desejo, de um objetivo premeditado. Porém, a mesma palavra tem um segundo sentido, ainda em Karl Marx. Para entender esse segundo sentido, precisamos ver que, para Karl Marx, o motor fundamental do acontecer histórico é o que ele chama a luta de classes, ou seja, em última análise, um confronto de interesses. Karl Marx reconhece basicamente quatro formações sociais básicas, quatro estruturas sociais básicas que ele chama comunidade primitiva: o feudalismo, o capitalismo e o socialismo, que iriam se sucedendo nesta ordem, e o movimento seria causado pela interferência regular e cíclica de um entrechoque de forças no seguinte sentido: cada uma dessas estruturas sociais, ela cria um sistema de produção para a subsistência da espécie humana, e esse sistema, por sua vez, alimenta o crescimento de determinadas forças produtivas. Na medida que essas forças produtivas crescem, chega um dia onde elas entram em choque com a própria estrutura que as gerou. É como se essa estrutura não comportasse mais as forças que ela mesma produziu. Isso aí provoca, então, uma ruptura e há uma substituição do quadro social como um todo. Ora, se este é o movimento efetivo da história, então cada uma das classes que vão se sucedendo no domínio da sociedade
naturalmente tem a sua ideologia, e esta ideologia poderá ser considerada falsa ou verdadeira, conforme ela corresponda ou não ao estado presente do jogo entre as forças produtivas e a estrutura de produção. De modo que a palavra ideologia pode, de um lado, significar o vestir de ideias, tá certo? E, por outro lado, pode significar uma descrição objetiva da realidade, conforme o momento. De modo que a mesma ideologia, ela seria um vestir de ideias, uma falsidade, um véu, em certos momentos, mas, numa outra fase da história, poderia ser aceita como uma descrição objetiva da realidade. Mais ainda, Karl Marx acredita que, de todas as classes que vão dominando a sociedade, a última, que é o proletariado, ela culmina este processo, e por culminar o processo, ela é a única que tem a visão da história como um todo. Após que as classes anteriores, que dominaram as suas épocas, só têm uma visão parcial e condicionada ao seu tempo e aos seus interesses. De modo que Karl Marx vê no proletariado o próprio portador do conhecimento universal e objetivo. Então, a ideologia do proletariado representaria, para Karl Marx, a própria visão objetiva da realidade, não por não ser uma ideologia, não por não ser um vestido de ideias em torno de interesses, mas porque os interesses do proletariado coincidiriam com os interesses da verdade objetiva. Isso tudo segundo Karl Marx, não é eu que estou dizendo isso, né? Muito bem, a partir desta acepção dada ao termo por Karl Marx, esta palavra é assumida dentro da esfera das ciências humanas e é usada e abusada até hoje. Em primeiro lugar, a partir da acepção que Karl Marx lhe deu, se torna cada vez mais difícil você discernir numa ideia qual é o seu elemento ideológico e qual seria o seu elemento científico. Porque no próprio Karl Marx, esses dois aspectos, eles se fundem, e ora se identificam, e ora se repelem, conforme o momento histórico. De modo que Karl Marx tanto podia usar a palavra ideologia num sentido pejorativo, exatamente como Napoleão, como no sentido de se referir à concepção do proletariado, dotada, segundo ele, de uma validade universal. Estão acompanhando isso aqui? Se houver qualquer dúvida, vocês parem. A partir do momento em que o termo ideologia é assumido pelas ciências sociais, existe naturalmente a tendência de analisar sob o prisma ideológico todas as ideias e crenças criadas pelo homem ao longo de todos os tempos. Tá certo? É evidente que o que quer que aconteça na esfera da cultura e da ciência, o que quer que o homem produza em matéria de ideias, ele o fará num determinado tempo e dentro de um quadro social determinado. E é evidente também que o que quer que ele pense terá certas analogias com a estrutura da sociedade onde está e com o jogo de forças históricas que está em atuação naquele momento. Porém, o fato de que certas ideias tenham analogia com o conflito social não quer dizer que elas simplesmente o reflitam e que a validade dessas ideias esteja diretamente condicionada a fatores ideológicos. No entanto, a tendência das ciências humanas foi, durante quase 100 anos, a de praticamente reduzir todo o pensamento humano ao seu aspecto ideológico. Isso quer dizer que tanto as produções artísticas quanto as doutrinas científicas, as ideias políticas, as convicções morais, etc., podem, em última análise, sempre se referir a um determinado quadro ideológico. Esse aqui é o quadro das classes, tal como Karl Marx o descreveu. Nesse sentido, nós podemos falar de uma arte feudal, de uma moral burguesa, de uma arquitetura proletária e assim por diante. Isso constitui um vasto sistema de analogias e similaridades. Se essas similaridades têm uma força explicativa também, isto é, se o fator ideológico pode explicar esses fenômenos, ou se trata de simples analogias, isso é uma coisa que podemos deixar para depois. Mas o fato é que a tendência tem sido a de conferir a essas analogias entre todas as formas de pensamento e ideologia uma força explicativa. De modo que, em última análise,
o fator ideológico acaba constando como sendo o fator causal primordial de praticamente tudo que o homem faz. Não é preciso dizer que, nesse sentido, nós chegamos a uma interpretação um pouco paranoica da história, né, porque quando os homens propõem ideias científicas, fazem criações artísticas, eles não têm um objetivo ideológico direto. Se dissesse para um arquiteto de catedral gótica a seguinte coisa: meu filho, você está construindo isso aí somente para você defender a ideologia da classe dominante, né, e manter a estrutura social. Ele diria: não estou fazendo para nada disso, eu estou fazendo para fins artísticos e religiosos, pela glória do Senhor. Mas é que se nós reinterpretarmos toda a história humana à luz do conceito de ideologia, nós teremos que chegar a um diagnóstico de que praticamente todas as pessoas ao longo da história do mundo estiveram enganadas a respeito das finalidades de suas ações. Está compreendendo? E que o primeiro que desvendou o verdadeiro motivo dos atos de todas elas foi Karl Marx. Do mesmo modo que mais tarde o Dr. Freud, né, com a história do id-ego, superego e da libido, também lançará uma interpretação segundo a qual praticamente todas as pessoas estiveram enganadas, porque estavam acreditando que agiam para fins conscientes, né, e que nada tinham a ver com o impulso sexual, e o Dr. Freud vai mostrar para elas que, no fim, quem estava agindo mesmo, o verdadeiro sujeito das ações dela, era a libido. Né? Se dissesse isso para toda a humanidade anterior, eu ficaria realmente surpresa. Né? Então, a ideia de encontrar por trás das motivações conscientes dos indivíduos, dos grupos sociais, uma outra motivação inconsciente ou disfarçada, é uma ideia que frequentemente leva a resultados paranoicos. Sobretudo no sentido de que nos força a interpretar as ações desses indivíduos no sentido contrário daquela em que eles as interpretavam. Com a absorção do conceito de ideologia pelas ciências sociais, o que aconteceu foi mais ou menos isto. Quer dizer que as pessoas que criavam cultura, ciência, arte ao longo dos séculos não tinham um objetivo ideológico, no sentido de Karl Marx, mas um outro objetivo. Se nós adotarmos a interpretação de Karl Marx, nós teremos que supor que essas pessoas estavam profundamente enganadas quanto ao sentido daquilo que faziam. É claro que o método da análise ideológica, às vezes chamado desmascaramento ideológico, que vai mostrar uma finalidade ideológica por trás das ações, pode funcionar em muitos casos, mas em outros ele pode levar, certo, a absurdidades flagrantes. Um deles, que é até citado no meu próximo livro, eu vi num livro da filósofa paulista Marlene Chauí. Marlene Chauí, analisando a estátua de Santa Teresa, esculpida por Bernini, onde mostra um êxtase de Santa Teresa, ela nota que a figura de Santa Teresa, tendo o seu êxtase místico, se assemelha muito ao de qualquer mulher que esteja tendo um orgasmo. Então, ela diz: se o êxtase místico é representado sob a figura do orgasmo, é porque no fundo deve se tratar de um orgasmo disfarçado. Partindo daí, ela vai chegar à conclusão de que toda a mística de Santa Teresa não passa de um vasto aparato de disfarce, um vasto tecido ideológico para encobrir, tá certo, o desejo sexual. Tá certo? Então toda a vida mística seria reinterpretada como um véu em torno de necessidades sexuais elementares. Bom, é evidente que isso aqui é um exagero grotesco, né? Porque se dissesse para Santa Teresa que tudo aquilo que ela estava vivenciando, pensando, escrevendo, tal, tinha finalidade erótica, ele ia ficar muito surpresa, né? Se dissesse para o próprio Bernini, né, que a estátua dele, né, em vez de representar um êxtase místico, estava mostrando um orgasmo em público, ele também ficaria muito surpreso, tá certo? De maneira que as pessoas que fazem esse tipo de análise ideológica, às vezes elas pretendem ser muito mais espertas do que um ser humano pode, né? Eu acho que ninguém pode saber tanto a respeito do outro, né, a ponto de compreender motivações ocultas tão profundas e que estejam tão à margem daquilo que o próprio indivíduo supunha estar fazendo, né? No caso aí da dona Marilena, o que mais me surpreendeu
foi que ele analisou a psicologia, ela analisou a psicologia da Santa Teresa a partir dos traços da estátua de Bernini. Quando Bernini jamais viu Santa Teresa, ele inventou uma Santa Teresa. E, aliás, esse episódio não é a primeira vez que acontece na história, porque no século passado o famoso historiador Michelet fez certos perfis históricos, né, de personagens históricos baseados nos quadros de Franz Hals, que jamais tinha visto esses personagens. Né? Então, justamente ao pretender ser muito esperto e conhecer profundamente as motivações históricas ignoradas pelos personagens, às vezes o analista cai simplesmente na demência. Né? O próprio Karl Marx aplica com um certo comedimento este método do desmascaramento ideológico, mas infelizmente o mesmo não se pode dizer da quase totalidade dos analistas marxistas. Né? Quando mais tarde se juntou o marxismo e a psicanálise, então vocês imaginam até onde pode ter ido o exagero desse desmascaramento. Né? Então, quando nós lemos autores como, sobretudo o pessoal da escola de Frankfurt, você vê que a conjunção da análise marxista, do desmascaramento ideológico com o desmascaramento psicanalítico, leva de fato a um retrato no qual nós temos que supor que toda a humanidade, inclusive nós mesmos, não temos a menor ideia do que estamos fazendo. E que somente examinados à luz de Karl Marx e do Dr. Freud é que eles nos dirão o que nós estamos querendo, afinal de contas. Esse tipo de exagero ele contaminou praticamente todas as ciências sociais durante muito tempo. É claro que não há nenhum sociólogo no mundo que subscreva a ideia de que a ideologia é o único motor das ações humanas. Mas, embora não subscreva isto literalmente, procede como se assim pensasse. Quer dizer que nas suas análises continua agindo da mesma maneira. Do mesmo modo que não há nenhum psicanalista ortodoxo que diga que tudo que você faz é por obra da libido. Ele não acredita nisto. Mas, ao analisar os seus atos concretamente, ele vai proceder como se assim fosse. Mas, para efeitos práticos, nós caímos aí nos dois casos no extremo redutivismo de todas as causas, né, a uma só, que teria esta imensa força explicativa. Desde o século passado, surgiram inúmeras escolas que pretendiam mostrar algum fator oculto, desconhecido, tá certo? Que seria a verdadeira causa das ações humanas. Nós podemos assinalar também a própria escola de Jung, tá certo? Que não deixa de cair nesse mesmo redutivismo, na medida onde nos mostra que as nossas ações não passam da repetição de certos arquétipos primordiais. Tá certo? Então, esses arquétipos permanecem totalmente desconhecidos na nossa ação. Eu pelo menos não pretendo, no meu cotidiano, estar agindo assim, assado, por causa desse ou daquele arquétipo. Mas depois a análise junguiana me mostra que eu repeti igualzinho, né, aquele arquétipo milenar que aparece na mitologia. De modo que é como se a história toda já estivesse contada, de algum modo. Tá certo? E somente o próprio personagem, a gente, é que a desconhece. Tá certo? Então, nós agimos de acordo com as nossas finalidades pessoais e nós explicamos as nossas ações pelos nossos motivos. Depois chega o analista, né, ideológico e diz que nós agimos assim, o assado, em função dos interesses da classe a que pertencemos. E chega um analista psicanalítico e diz que agimos assim, em função da libido, e o junguiano diz que agimos assim, o assado, em função dos arquétipos e assim por diante. Mais modernamente, alguns autores propuseram que as próprias regras da gramática, elas determinam mais ou menos por si mesmas as frases que nós vamos proferir. Tá certo? Então, eu acredito que eu estou falando o que eu quero, mas na verdade a gramática já decidiu de antemão o que eu vou falar. Então, a gente não sabe mais se é governado pela gramática, pela libido, pela ideologia ou pelos arquétipos. Tem tanta gente mandando que não compreende mais o que está fazendo. É claro que isso aí forma, a meu ver, tá certo? Um imenso rol de misérias das ciências humanas nos últimos 100 anos, as quais expostas com uma certa simplicidade, às vezes se mostram de uma grosseria caricatural, né? Sobretudo neste intuito de revelar o fator oculto. Quer dizer, é como se,
depois de milênios de história, chegasse um sujeito, né, e dissesse, olha, finalmente eu vou revelar o segredo das suas ações. Né? Quer dizer, a regra oculta do jogo que você esteve jogando durante esse tempo todo. Né? Muito bem. É importante ver aqui, com este abuso da noção de ideologia, nós não nos referimos somente às pessoas que têm um comprometimento ideológico com o próprio marxismo. A ideia de ideologia foi assimilada por todos, e todos os sociólogos de todas essas orientações acabam sempre fazendo algum tipo de análise ideológica, acabam caindo num redutivismo ideológico de algum modo. É de modo que as duas grandes ideologias políticas que acabaram se perfilando no século XX, que seria o capitalismo e o comunismo, pouco importa se o analista está a favor de uma ou a favor da outra, ele vai proceder como um analista marxista nos dois casos. Né? Por exemplo, seria interessante você perguntar se existe algum economista anti-marxista no mundo que acredite que há um motor da história mais decisivo do que a economia. Se você pegar todos os economistas liberais, que pretendem ser anti-marxistas, eles perguntar para ele qual é o fator decisivo da história, ele, em última análise, vai concordar com Karl Marx. De modo que, no fundo, né, são todos marxistas ou não. Tem marxistas comunistas e marxistas anticomunistas. Né? Mas no esquema da análise, são todos marxistas, no fim das contas, tá certo? Então, muitas vezes eu me perguntei de onde vinha este tremendo poder atrativo e contaminante da ideia de ideologia, que uma vez tendo-a conhecido, nós tendemos a replicar tudo por ela. Mas é mais ou menos como as pessoas que estudam astrologia, né? E começam a referir tudo o que acontece, tá certo? A signos e planetas. É claro que existe uma analogia planetária, tá certo? Para cada coisa que acontece. Por exemplo, todos nós sabemos que este microfone é uraniano, né? E esta pedra é saturnina, e assim por diante. As analogias não param, né? Papel é mercurino, e assim por diante. Uma vez que você classificou e catalogou todos os objetos no mundo de acordo com o sistema das correspondências astrológicas, a perfeita correspondência da analogia lhe parece ter uma força explicativa. Entre eu dizer que este microfone, tá certo, é uraniano analogicamente, tá certo, e eu dizer que são os movimentos cíclicos de Urano que provocam o funcionamento do microfone, o salto é muito pequeno. Tá? Então, quer dizer que entre a correspondência analógica estrutural e a explicação causal, a passagem, tá certo, é muito tentadora. Tá certo? Então, eu explico a força, né, atrativa de esquemas como marxismo, psicanálise, a própria astrologia, pela perfeição dos sistemas analógicos. É claro que, se nós pegamos, por exemplo, as 4 formações sociais básicas reconhecidas pelo marxismo, nós encontraremos analogias entre tudo o que o homem criou em cada uma dessas épocas e a estrutura da economia da época. Assim como encontraremos analogias com o sistema planetário ou com as transformações da libido e assim por diante. Tá certo? De modo que o abuso das analogias, como se tivessem força explicativa, pode ser tomado como regra geral de quase tudo que as ciências humanas vêm produzindo nos últimos 100 anos. Quase tudo. É claro que tem muita gente que está perfeitamente consciente desta distorção. Estão acompanhando o que eu estou falando ou está obscuro em algum ponto? Muito bem. Mas o conceito de ideologia, evidentemente, não tem só esta existência científica que eu estou falando, ele tem uma existência política também. Tá certo? E, à medida que as duas grandes ideologias foram sendo elaboradas e externalizadas, cada uma delas tendeu a produzir um certo estilo de arte, um certo estilo de pensamento moral, um certo estilo de pensamento científico e assim por diante. Ou seja, na mesma medida em que a ideologia é adotada como força explicativa, tá certo? Ela passa a ser uma força causal, uma espécie de profecia autorrealizável. Se eu acredito que aquilo que move a história, tá certo, é a luta de classes, tá certo? Então, naturalmente, tudo que eu vou pensar vai estar, de certo modo, moldado por essa ideia.
como existem milhões de pessoas que acreditam nisso, pessoas que, como eu disse, pouco importa serem comunistas ou anticomunistas, no fundo todos acreditam no esquema marxista, é evidente que a cultura do nosso tempo tem um elemento ideológico fortíssimo. Como, por outro lado, a mente dos indivíduos é moldada pela cultura do seu tempo, é natural também que nós, vendo a força do fator ideológico na cultura do nosso tempo, não resistamos à tentação de interpretar retroprojetivamente, também por fatores ideológicos, toda a cultura do passado. Está compreendendo? E com isso nós esquecemos que as motivações de indivíduos de outras épocas podiam ser enormemente diferentes das nossas. Por exemplo, para nós nos parece natural explicar por fatores de ordem econômica, política, administrativa, a existência de um fenômeno como a universidade. Todo mundo sabe que a universidade hoje existe para preparar os quadros da classe dominante. Você entra na universidade para você seguir uma carreira na indústria, na política, na administração, na justiça, tá certo? E para, de certo modo, penetrar na classe dominante. Como hoje é assim, e é assim universalmente, porque as universidades modernas foram feitas para ser assim, naturalmente nós interpretamos pela mesma motivação as universidades da Idade Média. E parece bastante lógico. Se hoje, né, a universidade se destina a criar os quadros da classe dominante, que é a classe burguesa, então naturalmente, naquele tempo, a universidade deveria fornecer, né, os quadros para a classe dominante de então, que seria de um lado aristocrático e de outro clerical. Não é isso? Não parece lógico? É uma analogia. Não é isso? Então, a analogia de fato existe. Porém, quando nós vamos investigar os fatos, nós vemos que a quase totalidade das pessoas que estavam metidas em atividades universitárias na Idade Média permaneciam vinculadas à atividade universitária pelo resto de suas vidas. De modo que a universidade era um pouco autofágica. A universidade medieval era uma universidade de professores que iam formar novos professores, que iam formar novos professores. E o número daquelas pessoas que seria aproveitado nos quadros da classe dominante era ridículo, era mínimo. Quase ninguém saía da atividade universitária para ocupar algum cargo importante em alguma coisa que fosse. A universidade tendia a ter uma vida autônoma sobre todos os aspectos. Ora, este fato, visto por quem está acostumado a explicar as coisas pelo fator ideológico, parece muito esquisito. Porque nós dizemos, mas para que essas pessoas frequentavam a universidade? A resposta medieval é assim, nós frequentamos a universidade para frequentar a universidade. Por que vocês querem adquirir conhecimento? Nós queremos adquirir conhecimento. Por que queremos adquirir conhecimento? Tá certo? Esta motivação nos parece hoje quase irreal. De tal modo estamos acostumados a explicar todas as ações humanas em função de suas motivações ideológicas. Me pediram para dar um aviso de que eu vou fumar porque eu sou um viciado em veterano, mas pedimos que ninguém mais fumasse, porque aqui tudo é inflamável. Nós estamos sentados num barril de pólvora. Então, é certo? Está ligado. Dá para aumentar o ar-condicionado? Mais frio? Dá para gelar mais? Muito bem, já estamos tratando. Vamos resolver. Muito bem. Eu também estou concluindo já. Vamos chegar rapidinho. Oi? Uhum. Quer dizer, que tipo de posição ela tinha, posição real, ela tinha com relação a essa contradição que as ciências sociais estavam passando naquela época que a escola de Frankfurt se levou à posição de crítica, né, em relação a isso. Bom, a escola de Frankfurt consagrou, certo, a mistura, o casamento da análise ideológica com a psicanálise. Não é isso? Se somar tudo, bom, qual é o resultado final da escola de Frankfurt? Isso aí é a realização dela. Tá certo? Agora, a sua pergunta quer dizer qual é a posição dela com relação às ciências sociais da época?
havia institucionalização. Não, eu citei a escola de Frankfurt como podia ter citado qualquer outra. São raríssimos os cientistas em todas as áreas de ciências humanas que procurem destacar com ênfase suficiente a interferência de outros fatores, seja na vida social, seja na produção da história. Nós destacaríamos, por exemplo, um grande sociólogo chamado Sorokin. Sorokin seria um sociólogo que enfatiza a interferência do elemento puramente espiritual. Mas isso é uma raridade. Nós poderíamos também citar Christopher Dawson. Christopher Dawson mostra que os fatores básicos na formação, por exemplo, do Ocidente não foram de maneira alguma de ordem econômica, tá certo? Mas de ordem puramente religiosa. Tá certo? Mas esses pensadores, embora importantes nos seus momentos, acabam sendo esquecidos. E o que fica mesmo como contribuição do século XX é o marxismo e a psicanálise. Somando tudo, o que deu é isto. Então eu citei a escola de Frankfurt não por uma ênfase especial, mas por ter citado qualquer outra. Certo? Eu mesmo disse que até, por exemplo, os economistas neoliberais, todos eles são marxistas na sua análise das causas da história. Muito bem, com a polarização ideológica consequente à Segunda Guerra Mundial,